E você vai ver agora que um produtor de Paranavaí, no noroeste do Paraná, adotou a técnica de integrar a produção de boi e grãos numa mesma área e está dando muito certo. Até plantio direto de mandioca ele tem feito na propriedade. Vejam só. Hoje viemos conhecer a Fazenda Santa Luzia, que fica no município de Paranavaí, no noroeste do Paraná, região onde o solo é o arenito caiuá e predomina a criação de gado e mandioca. A fazenda é de propriedade da família Vendramin, tradicionais produtores de carne da região. A Santa Luzia se destaca por sua diversificação. Nos 129 alqueires, 54 são de reserva nativa, mata que enche os olhos com sua grandeza e com suas perobas de muitas décadas. Nos 75 alqueires restantes, 45 são de pasto, 12,5 com mandioca plantada no verão e inverno e 17 alqueires e meio com soja plantada no verão. Há 3 anos que o Vitor Vendramin resolveu apostar na implantação da técnica ILP, Integração Lavoura e Pecuária na Fazenda, e está contente com o resultado até agora alcançado. O objetivo, além de melhorar a qualidade dos pastos, é aumentar a área com soja, dos 17,5 para 25 alqueires, e para essa meta já está preparando uma nova área para trabalhar com a integração. Ô Vitor, aqui é uma área de pasto. Há quanto tempo é pasto aqui? Aqui, essa pastagem mais especificamente, ela tem 5 anos de idade. Anteriormente a ela foi uma pastagem de 22 anos, ficou 2 anos sendo lavoura de mandioca. Como preparar essa terra, pasto para a soja? Quais são os passos? Basicamente tem 2 correntes que determinam. Uma primeira, mais antiga, que você fazia uma calagem reforçada e acabava tombando, preparando, plantando o pasto para depois dessecar esse pasto e plantar soja. Nós somos adeptos de uma corrente mais conservacionista, mexer o mínimo possível no solo, conservando carbono. A gente pega a pastagem do jeito que ela está aqui, desseca, né? Utiliza o glifosato para matar o capim, para constituir a palhada que vai proteger, segurar a umidade no solo. E faz pequenos ajustes. Onde tiver um trilho de gado, a gente passa um subsolador para ajustar a profundidade ali para a máquina conseguir passar. E mais especificamente nessa área aqui nós estamos fazendo um ajuste das curvas de nível. Nós estamos fazendo só as curvas de nível. E há pastos nossos, por exemplo, na próxima vez que retornar a soja aqui, não vai mexer nada, nem na curva, no máximo no trilho de gado. É mexer o mínimo possível. Vai plantar soja na palhada? Soja na palhada. Em termos de arenito, assim, de uma quantidade menor de argila, né? A palhada, nós temos que comparar ela à pele. Ela é onde segura você para não desidratar, para proteger. Diferentemente do que vimos até agora, em outras propriedades que adotam a técnica de produzir alimentos de forma integrada e sustentável, aqui nessa fazenda, como disse há pouco o Vitor, a mandioca, a cultura principal da região, também faz parte da integração e com um diferencial do plantio tradicional. Aqui na Santa Luzia você tem a integração com pasto, soja e mandioca. A gente vê aqui a mandioca, quer dizer, já passou pela soja antes e passou pelo pasto. Inclusive a palhada da soja está aqui. Você faz o plantio direto da mandioca? Sim, esse é um outro trabalho que a gente está desenvolvendo aqui na propriedade. Se iniciou com a Embrapa, né? A Embrapa Mandioca e Fruticultura. E aí que é a ideia que nós viemos trazendo desde o início, revolver o mínimo possível o solo, desintegrar toda a estrutura que é formada pela conservação, pelos micro-organismos, pelos insetos que ajudam as culturas, né? É o equilíbrio da natureza, buscar trabalhar o mais próximo possível do equilíbrio. Então aqui era pasto, aqui foi a primeira lavoura de soja que nós fizemos uma área de teste, foram 4 alqueires, com 19 variedades de soja para ver qual que era mais resistente para cá. Voltou o pasto, foi a soja por mais uma vez e na saída da soja nós entramos com plantio direto de mandioca, evitando daí a mecanização e obviamente, né, o custo dessa mecanização de ter que romear 2 vezes, ter que gradear, ter que mexer para poder depois subsolar para plantar mandioca. Então nós, assim, nesse local aqui, que querendo ou não acaba sendo uma área de experimento também, desenvolvimento, evitou 2 vezes os manejos e sobra todo o resíduo palhado. Pois é. Que quando vai desintegrando aqui nessa fase de decomposição, já vai vendo mais quebradiço, mais extremamente profundo. Importante até pelo solo arenito, né?
O arenito, se você for ver aqui na parte que está exposta, por menor que seja, você já vê que a umidade está um pouco abaixo. Ele já tem uma camada de 1 a 2 milímetros já de área seca. E aqui na palhada você já vai encontrar a umidade, estrutura de raiz e além de ser mais fofo, né? Então tem todos os benefícios assim que a literatura, a pesquisa vem aplicando e a gente vem buscando colocar em prática aqui, né? Essa rotação nesse sentido, pasto, soja, porque como a gente não faz o preparo para entrar com a soja assim mecanizado, é só a parte da dessecação e entra com a plantadeira de plantio direto de soja, quando você colhe, o próprio solo já deu uma certa ajustada por conta do trabalho do trator, fica aquela área perfeita para plantar mandioca. O que estava faltando era a plantadeira de mandioca mais adequada para fazer o trabalho. E o solo alimentado para mandioca? Alimentado, porque toda essa palha que ela degrada é adubo que volta para a planta que está cobrindo o solo no momento na lavoura subsequente, né? Agora, Vitor, investimentos para você chegar nesse patamar de pesquisa, de fazer essa integração com a mandioca, pasto e soja, investimentos para isso. Compensa o resultado? Olha, a princípio compensa. De início você tem um custo maior, né? Um custo para estar indo buscar informação, estar indo atrás da pesquisa, estar fazendo essas interações e quando você trabalha com pesquisa, né? Propriamente dita, você entra na margem de risco. Às vezes você não atinge aquela produtividade esperada. Então, mas assim, eu vejo que fazendo de uma forma consciente, em pequenas áreas, né, igual nós estamos fazendo, adquirindo conhecimento, você tem um retorno a médio prazo. Se torna viável fazer. Porque nós vamos descobrindo, eu vejo assim que a agricultura como era feita no passado, ela não vai ter como resistir para o futuro. A questão da degradação do solo, nós estamos num solo sensível para erosão, né? Quanto menor teor de argila, mais risco de erosão tem. E o plantio direto começou lá atrás, né? Acho que em 75, por conta de erosão no basalto, na própria terra roxa, né? Então, como conservação, ele é indispensável, o plantio direto. Agora, como agregar todos esses trabalhos em cima de uma área de plantio direto, sendo que normalmente a área já está um pouco degradada, precisa de correção e está se vencendo. Assim, nós temos parceria também, é importante mencionar com o IAPAR, que trazem aparatos de questão de calagem, o tanto que aprofunda, a desnecessidade de você jogar esse calcário e ter que aprofundar com uma gradagem, revolvendo o solo, destruindo toda uma estrutura que você constrói com a gramínea, com o pasto. Quer dizer, você não tendo uma despesa extra, se a cultura se pagar nesse momento inicial, está valendo? Na parte da soja, sim. Na mandioca, como ela é regional e ela atinge de produtividades consideráveis e o valor dela de mercado, você conseguindo fazer uma média das oscilações de preço que tem, a mandioca ela acaba te remunerando. A soja, nós tivemos 2 anos bons de chuva e tivemos colheitas boas aqui, assim, ela acabou basicamente empatando, porque como era área pequena, o custo ele sobe muito. Então nós estamos chegando numa área que dá um ponto de equilíbrio para que a soja, se ela zerar, empatar, se eu comprei a soja, comprei os insumos, apliquei, colhi, ela pagou a despesa de voltar ao pasto ali como ele estava, né, melhor que antes, mas é a planta que estava ocupando a área antes, ele voltando o pasto a custo zero e a capitalização desse investimento ela aparece na carne. Aí por isso que o boi também é indispensável para o sistema. Bom, já que você falou em boi, nós já mostramos uma área que estava sendo preparada para chegar no grão. Aqui já uma outra fase da mandioca. Do projeto. E agora nós vamos ver então o boi no pasto. O boi no pasto. Então vamos lá. Depois da mandioca vem a reforma das pastagens. O Vitor planta em seus pastos braquiária brisanta, mombaça e grama estrela. A ocupação é de 4,5 UA, unidade animal por alqueire. Ele faz a recria e engorda de Nelores. Abate com 30 meses de idade, com os animais pesando entre 20 a 21 arrobas. Uma boiada bonita e bem alimentada. A família do Vitor Vendramin é uma tradicional família produtora de carne aqui da região noroeste. E por esse processo todo que a gente acompanhou aqui na Fazenda Santa Luzia, o grande resultado é o que já está vendo aí. Ele não é produtor de grãos, passou a ser, e agora tem o resultado com o pasto desse tamanho e com essa viçosidade que a gente está vendo, animais com grande ganho de carne. Que vantagens, então, além dessas que nós estamos vendo aqui, Vitor,
Qual é a grande vantagem de se ter ILP na propriedade? A maior vantagem, Sérgio, é a questão que a pecuária em si hoje, a remuneração que tem, o valor da arroba, para você conseguir tirar o lucro do boi, para reformar a pastagem, para adubar, melhorar a qualidade do capim, atender as exigências de curva de nível, conservação do solo, a conta não fecha. Ele por si não fecha. E a lavoura veio como parte também de integração, aquele princípio maior da agricultura, da rotação de cultura, que se ouve, né, quase todo mundo em algum momento já ouviu falar, né, ter variedades, espécies, né, culturas diferentes rotacionando sobre a área para enriquecer solo, melhorar as condições, redução de praga. E pela orientação que a gente teve, né, a parte técnica, tudo que a soja teria um pouco mais de resistência a eventuais veranicos e temperaturas. E partimos daí para a soja, uma cultura que basicamente de ciclo médio de 4 meses, que a gente consegue entrar ali agora em outubro e em março está voltando uma pastagem e entrar no inverno de novo com o pasto para o gado, sem ter que esperar 2 anos. O Márcio é o técnico da cooperativa que dá assistência aqui para o Vitor Vendramin aqui na fazenda Santa Luzia. O Márcio, a gente vindo para cá, a gente viu propriedades com pastos rapados, bem diferente do que nós estamos vendo aqui na propriedade do Vitor. Essa condição de lida, de planejamento que o Vitor tem e demonstrou para a gente, é uma condição de sobrevivência, né? Não há outra alternativa para um produtor de alimentos pensar, né? Sem dúvida, Sérgio. O arenito é um desafio constante, imenso desafio para essa região tão degradada, tão esquecida, vamos dizer assim, que hoje todos esses parceiros já citados pelo Vitor, Embrapa, Iapar, Cocamar, Rede de Fomento, Unicampo, enfim, todos esses parceiros envolvidos nesse sistema tão inovador e tão melhorador do arenito, que muitas vezes é visto como uma região típica de saúva, de pastos degradados, está aqui sendo representado pela família do Virgílio Vendramin, o Victor, que já explanou em outras conversas ao longo dessa reportagem o sucesso. Isso aqui é o exemplo de sucesso, uma propriedade que relativamente não grande, uma propriedade com uma área explorada média e totalmente diversificada. Estamos falando de um solo de 7 a 9% de argila, onde produtores de sojas tradicionais têm uma rejeição tremenda. E o Vitor está aqui relatando um case de sucesso. É uma quebra de paradigma de uma região extremamente de solos degradados e aqui um oásis no meio dessa situação, né? Olhando ao nosso entorno, a prova está aqui, ao nosso entorno. Por que aqui dá certo e no vizinho não? O solo dele é diferente do daqui? Não é, o solo é igual. A diferença está no fazer, em querer fazer, em como fazer. E o Vitor está fazendo isso de forma eficiente e precisa.